Olá, eu sou Walter Procópio e nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós entramos no livro de Êxodo. Já terminamos o livro de Gênesis e hoje capítulo 1, 2 e 3 de Êxodo. O livro de Êxodo tem Moisés como autor. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. O livro de Êxodo, ele é uma continuação do livro de Gênesis. E quando chegarmos no final do livro de Êxodo, você vai perceber que Levítico e Números é uma continuação desse livro. O livro de Êxodo começa dizendo assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. E o verso de número 5, ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, José, porém, já estava no Egito. Gênesis, agora em Êxodo e em Deuteronômio, vai nos dar um número de 70 pessoas que desceram ao Egito. Se você for ler o discurso de Estevão, lá no livro de Atos, ele vai falar 75. Isso por quê, pastor? Por que essa diferença? Porque aqui provavelmente Moisés não está citando, não está falando dos filhos, dos descendentes de Manassés e Efraim de José que já estavam no Egito. E Estevão está colocando esse número, por isso essa diferença. O livro de Êxodo é um livro que eu já quero colocar uma expressão que eu vou usar aqui, eu quero que você se lembre. A revelação de Deus, ela é progressiva. Ao Velho Testamento, quando nós vamos lendo e estudando, Deus vai se revelando de uma forma ainda mais intensa. E aqui do capítulo 1, do verso 1 ao verso 22, o que temos? A Bíblia começa relatando, falando o mesmo que Gênesis terminou, do povo de Israel, de Jacó, os filhos de Jacó, os seus descendentes, número de 70, que descem para o Egito. E ali José já estava, só que José vai morrer. E aqui nós vamos ver aqui no verso 8, então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Você precisa entender que aqui já se passaram centenas de anos. E agora esse novo rei não conhece a história de José. Mas ele percebe que o povo de Israel, que desceu a convite do rei de Israel por causa de José, agora eles se tornaram escravos no Egito. Escravo. E agora esse rei ele está incomodado. Por quê? Porque o povo de Israel multiplicou, cresceu. Já é um número muito grande. E o medo dele é que ele se revoltasse. Olha a atitude dele. Aqui no verso de número 15, diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixam-na viver. Eu quero te chamar a atenção, porque lá no Novo Testamento, no nascimento de Jesus, nós vamos ver Herodes dando uma ordem para que todo menino fosse morto. Não é coincidência. Aqui nós vemos o rei do Egito dando uma ordem às parteiras. Quando uma criança dos hebreus nascer, se for menino, matem-na. Meus irmãos, sempre vai haver, sempre, um levantar das trevas contra as crianças. Por que matar os meninos e deixar as meninas vivas? Porque uma nação ela era contada pelo número dos homens, meninos e não meninas. E o que Satanás está querendo aqui é acabar com aquela linhagem. Lembre lá de Gênesis, capítulo 3, na primeira aula nossa, da semente da mulher nasceria um. Satanás não perdeu o foco, o propósito. Ele está querendo acabar com a semente da mulher, essa semente que é santa, essa semente que é temente a Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para você, pai e mãe, você que está seguindo conosco esse projeto de ler a Bíblia, preste atenção nos seus filhos. Satanás, ele colocou o foco na próxima geração. Se ele não pode destruir a minha e a sua geração, ele vai focar na próxima geração, que é os nossos filhos. E no meio dessa situação, nós entramos no capítulo 2, que é o nascimento de Moisés. Moisés nasce debaixo dessa ordem do rei, que toda criança deveria ser morta. Mas quando ele nasce, a sua mãe, Joquebede, decide guardá-lo, escondê-lo durante 3 meses.
E quando ela percebe que isso não é mais possível, ela faz um cesto, unta ele de junco, coloca Moisés nesse cesto e coloca ele no rio. Na verdade, ela estabelece um plano juntamente com a sua filha Miriam. Ela sabia que a filha do rei estaria tomando banho. E o cesto vai na direção onde a filha do rei estava. Deixa eu te chamar a atenção. Imagina o coração dessa mãe. A fé dela. De ter que colocar o filho em um cesto e ter que soltar o cesto. Quantas vezes eu e você não temos coragem de soltar o cesto? Deixa eu te perguntar, você que está fazendo esse desafio bíblico, qual cesto você precisa soltar? Qual cesto? Qual cesto? Porque o verso 3 do capítulo 2 diz: quando já não podiam mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com pinche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Qual cesto que você precisa soltar? Qual? Porque a mãe teve essa fé. E ali, a filha de Faraó encontra Moisés. E aí entra a sua irmã, Miriam. Ela oferece para que alguém do seu povo pudesse cuidar, amamentar a criança. E a filha de Faraó permite. Então Moisés ele passa a sua primeira, segunda, terceira infância, inicia a sua adolescência com a sua própria mãe. E aqui no capítulo 2, a partir do verso 11, já nos fala do momento que Moisés está saindo do palácio. Moisés aqui está com 40 anos. 40 anos. Verso 11, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizaram. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Quando ele sai a primeira vez, vê o peso do trabalho sobre os irmãos. Um egípcio espancando um hebreu. Ele vai defender, ele mata esse egípcio, ele esconde ele na areia. No outro dia, quando ele sai, ele percebe que a história foi descoberta. E o que o texto vai nos dizer é que o rei do Egito descobre e ele quer matar Moisés. Então Moisés agora com 40 anos foge para Midian. E lá em Midian ele vai encontrar Jetro, que vai se tornar o seu sogro. Porque no verso 21 diz: Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Agora, Moisés se torna pastor de ovelhas. Isso não é uma coincidência. Por quê? Porque ele fica 40 anos no Egito e agora 40 anos em Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro. E o capítulo 3 vai nos dizer assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E aqui agora, Moisés com 80 anos, é quando Moisés vai ter essa experiência tão sobrenatural com Deus. O verso de número 2 vai nos dizer que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Ele estava no deserto. No deserto, uma sarça pegar fogo é comum, por causa da alta temperatura. O que não é comum? O que não é comum é uma sarça pegar fogo e não se consumir. E uma das coisas que mais impactou Moisés é que, verso 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Meu irmão, que experiência. E aqui começa uma experiência que vai impactar a vida de Moisés. Vai trazer um outro nível de revelação, porque a revelação no Velho Testamento é progressiva, e Deus agora se revela a ele. E a maneira que Deus se apresenta para Moisés, aqui no capítulo 3, é algo que eu e você precisamos, assim, ter muita atenção. Porque Deus, ele se apresenta aqui no verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou. Agora Deus se revela a Moisés de uma forma que ele não havia se revelado. Para Abraão, Deus se revelou como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas agora Deus se revela com um nome que ele não havia se revelado nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. É uma revelação totalmente nova. E aqui, irmãos, o que nós aprendemos? Que dentro dessa teologia, nós chamamos a teologia mosaica, essa teologia de Moisés, o nome de Deus ele é fundamental nessa revelação e nesse entendimento. Então nós estamos aqui agora no momento onde Deus vai se revelar
de uma forma tão linda, tão bonita, para Moisés e para mim e para você. Lá no capítulo 6 de Êxodo, verso 3 diz assim: disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos... capítulo 16, na verdade capítulo 16, verso 2 e 3. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito quando estávamos sentados. Capítulo 16, daqui a pouco nós chegamos nele, daqui a alguns dias, e é interessante, esse povo era um povo murmurador, eles não mereciam esse nível de revelação, mas Deus se revelou não porque eles mereciam, porque Deus é Deus. Porque muitas vezes eu e você podemos caminhar em cima do mérito, e não é o mérito. O capítulo 3, Deus se apresenta, e eu quero terminar no verso 5. Então disse Deus, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. No Gênesis há uma citação sobre a palavra santo, mas aqui Deus começa a se revelar como um Deus santo. E aqui está um dos apontamentos do caráter de Deus, que é um Deus santo, que mais vai se repetir ao longo da Bíblia. Deus começa a se revelar não só com um novo nome, mas também mostrando que é um Deus santo. Capítulo 3, leia com muita atenção, porque começa esse momento de revelação de Deus a Moisés, o chamado de Deus a Moisés. Moisés vai dar ali, começar a dar suas desculpas, mas Deus chamou Moisés. Quando Deus chama, Deus chama. E Deus chamou Moisés, e ele foi esse grande líder. Se Deus chamou você, pare de dar desculpa, ouça a voz do Senhor te chamando e siga em direção àquilo que Deus está te chamando. Eu te abençoo. Começamos o livro de Êxodo, vamos juntos. Daqui a pouco vamos celebrar o término de todo esse livro. Eu te encontro aqui amanhã para o capítulo 4, 5 e 6 do livro de Êxodo. Deus te abençoe.